Também na quinta o Cruzeiro vai receber o Flamengo. Vamos começar falando do Cruzeiro. Que fase está vivendo o ataque? O segundo pior do Brasileirão, a fase muito ruim. Gilberto afastado. O que está acontecendo com o ataque cruzeirense? Wesley tirou o goleiro, perdeu! Para um gol perdido, muitas explicações, algumas elaboradas. Existem estudos que dizem que até 4.000 tomadas de decisões cada jogador, né? Para você ver como não é fácil trabalhar em cima do caos que é uma partida de futebol. Outras diretas. Gol, faltando gol, né? A camisa 9 hoje é de Bruno Rodrigues, artilheiro do Cruzeiro na temporada. Gol do Cruzeiro! Bruno Rodrigues! Mas não é apenas dele a responsabilidade por um problema crônico da equipe no ano, a falta de gols. São 39 em 40 jogos e protestos nas arquibancadas. A torcida do Cruzeiro fica ainda mais irritada com o aproveitamento do ataque em casa. Só aqui no Mineirão, em 2023, foram 7 jogos e apenas 2 gols marcados. Um deles por um zagueiro. Lembrando que nessa temporada o time ainda não venceu por aqui. Números que mostram o planejamento para o setor em 2023 fracassou. O ataque do Cruzeiro foi meio que remontado ao longo da temporada. O ideal era ter em janeiro todo o elenco, a base, né? O elenco, principalmente em relação ao ano passado, mudou muito. Entre essas mudanças, o último goleador ficou de fora dos planos do clube. Edu, o artilheiro do time no ano passado, com 22 gols. Não tem como garantir que o Edu fosse ser a salvação para o ataque do Cruzeiro. Ele é um jogador muito querido pela torcida, que no ano passado fez uma ótima Série B. Mas se a gente observar o que ele tem sido no Coritiba, ele não tem sido um jogador tão importante também no elenco do Coxa. E os jogadores que chegaram como sinônimo de bolas na rede protagonizaram jejuns e confusões. O Dourado pegou a bola, o Bruno não gostou e os dois estão discutindo até agora, inclusive. Henrique Dourado, o ceifador, fez um gol em 13 jogos, ficou menos de 4 meses, rescindiu o contrato e foi jogar a Série B pela Chapecoense. Já Gilberto foi afastado pelo clube nos últimos dias. O atacante, que não marca há 5 meses, tem 6 gols e 1 assistência. Mesmo com um contrato até 2024, dificilmente fica no Cruzeiro. No caso do Dourado, o Cruzeiro sabia que tinha uma margem de erro maior. O jogador que vinha de um período cumprindo suspensão, não vinha jogando. No caso do Gilberto, todo mundo entendia que o Gilberto era um bom reforço quando foi contratado, né? Porque a média de gols dele na Série A é alta, porque ele está acostumado a disputar campeonato em times com orçamento mais baixo. Acabou não dando certo. No meio do ano, as buscas por soluções para o ataque continuaram. Arthur Gomes estreou bem, balançando as redes 2 vezes contra o Atlético Paranaense. Mas foi só até então. Rafael Elias fez o dele no empate contra o Corinthians, mas sofreu uma lesão no joelho e começou a transição para a preparação física essa semana. E a base? Entre os jogadores que conquistaram o título inédito da Copa do Brasil Sub-20, Robert passou pelo profissional com o técnico Pepa. Voltou para a base com Zé Ricardo. E se tem alguém de bem com as redes em 2023, é o garoto Fernando. O atacante, de 18 anos, marcou 2 vezes no título do último domingo. São 26 gols e 10 assistências. Sei que você colocar uma pressão no jogador num momento ruim é difícil de a gente poder entender e saber qual vai ser a resposta. Não quero botar essa pressão toda em cima dos atletas, eles vão entrar com o passar do tempo. A pressão é enorme, exige menos explicações para os gols perdidos e mais bolas na rede, para que o ataque e a camisa 9 do Cruzeiro voltem a brilhar. E reforçando, olha como os números são ruins. O Cruzeiro tem o segundo pior ataque do Brasileirão com 24 gols, pior só o Internacional com 23. Vamos dar um pra Toca da Raposa com a Lud Ciance, porque esperança de gols pode ser um atacante que tá voltando, né, Lud? Conta pra gente. Fala, Maurício. Uma boa notícia para o cruzeirense é que o Rafael Papagaio, que lesionou o joelho no mês passado, iniciou o processo de transição para retornar aos gramados e em breve será mais uma opção para o técnico Zé Ricardo para o ataque do Cruzeiro. Mudando um pouquinho de assunto, em relação ao clássico do final de semana, o Cruzeiro vai pedir 15% da carga total de ingressos, porque no primeiro turno, lá em Uberlândia, essa foi a carga cedida ao Atlético e agora vale aquela lei da reciprocidade. Amanhã, quarta-feira,
quinta-feira vai rolar uma reunião entre os clubes, forças de segurança, para definir esse número, mas Deixa eu trazer o Samuel Venâncio para a roda para conversar com a gente também. Hoje o Samuel destaca essa informação justamente sobre a garotada, né? O que ele tá achando desses garotos aí do Cruzeiro, se ele acredita que algum desses possa ter condições de, pelo menos por alguns minutos, atuarem aí nos próximos jogos, ou se isso é uma questão tanto quanto precipitada. Um abraço, Samuca. O mínimo que eu espero é que pelo menos um deles, são 6, hein? O Juan Santos, zagueiro, talvez ali o setor que menos precise no momento. O João Marcelo deve ser relacionado, os 2 que jogam, Neres e o Luciano Castan, não deve relacionar mais um. Tem 2 meias, Henrique Rodrigues e o Japa. Eu, com sinceridade, relacionaria o Japa. E 3 atacantes. Aí pode relacionar os 3, porque o ataque do Cruzeiro, você pode jogar as opções ali, ó, pra cima, e as que caírem primeiro vão começar o jogo, porque ninguém vem rendendo bem, né? E até ontem eu falei, e hoje é o tema da coluna, sobre o Bruno Rodrigues, que tem 9 gols e 6 assistências. Ontem eu até falei 8 gols, são 9. Tirei um gol aí do Bruno, não lembrava do gol contra o Santos, que foi importante, né? Naquela vitória, a estreia do Zé Ricardo. Então, o Bruno Rodrigues, com os números que tem e com o que ele já mostrou, ele não pode ser banco nesse time do Cruzeiro, ali do ataque. O Wesley vem mal, é dúvida inclusive. O Arthur Gomes teve aquela estreia espetacular, empolgou todo mundo, mas depois também não conseguiu render. E os que vêm entrando aí, não precisa nem de falar, né? Então no ataque eu relacionaria o Fernando, o João Pedro e o Robert. O Fernando, se ele não receber minutos na quinta-feira, aí é pro torcedor desanimar. Com sinceridade, tem 26 gols na temporada. Ah, é o sub-20, beleza. Mas fazer 26 gols mesmo em torneio de base é difícil, meu amigo. É difícil. E se a gente for olhar os gols que o Fernando faz, é gol de atacante que conhecem, que tem intimidade com a rede. Então, tá num momento mágico, tem 18 anos apenas, o Fernando é de 2005. Esse aí seria a opção para pelo menos banco. Titularidade eu não vou falar porque ninguém vai chegar e vai escalar. Eu acho que o Zé Ricardo não teria essa ousadia de já, com os garotos treinando desde ontem, né, no profissional, relacionando e colocando como titular. Mas pro banco, pelo menos. Eu, Samuel, levaria Japa e Fernando, pelo menos. Mas tem espaço aí para Robert e João Pedro também, porque os atacantes do Cruzeiro, e principalmente aquele que vem recebendo muita chance, né? Que é o Paulo Vitor. Esse aí, com sinceridade também, não produziu absolutamente nada para ter esse cartaz que vem tendo de entrar jogo sim, jogo também nesta Série A do Campeonato Brasileiro, viu, Pedro? Boa. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.